De volta com mais um programa Entre Amigos. Mais uma vez, Dr. Cláudio, com o quadro Vida Longa, trazendo e dirimindo ao mesmo tempo dúvidas. Trazendo explanações e dirimindo dúvidas. E o tema de hoje, como nós abordamos na última semana, a respeito do climatério, menopausa, hoje nós vamos abordar a questão da próstata, o aumento, a hiperplasia benigna, não é isso mesmo? Mas eu vou deixar esses termos aí para você, o doutor Cláudio, que você vai, além de falar de forma, com termos científicos, você também vai explanar de forma mais popular para que desta feita para homens o programa. Naturalmente as mulheres irão também acompanhar, porque elas nutrem uma preocupação muito grande com seus maridos, seus esposos, seus companheiros, então ela tem a capacidade de absorção da matéria que será explanada aqui e depois colocar em prática para a boa saúde do seu marido. Não é verdade, doutor? É verdade. Gostei de você colocar a preocupação da mulher pela saúde do homem. Claro. É verdade. A mulher é sempre mais preocupada com a saúde que o homem e ela pode ser o veículo de alerta para a melhora da qualidade de vida do homem. Bom, falar da próstata é de suma importância, Rodrigo. Você traz um tema de que o programa Vida Longa é muito importante. Por quê? Estamos vivendo mais, os homens também, apesar de menos que as mulheres, e um dos pontos que traz sofrimento para essa longevidade masculina, os homens que se aposentam e merecem uma aposentadoria com conforto, muitas vezes é ter esse desconforto em relação à próstata, acordando várias vezes para urinar, tendo que correr para urinar em atividade social, às vezes deixando de sair para a rua, alguns homens em uso de sonda com complicações já. Por quê? Porque não houve um cuidado prévio, uma atenção com a saúde de sua próstata. Então nós temos que falar sobre a próstata. A próstata é um órgãozinho pequeno que fica na base do pênis e que pode produzir o líquido seminal e que pode, com o aumento, trazer transtorno para o homem. A próstata pode ter dois problemas. Um é o câncer de próstata, que deve ser rastreado com muito cuidado. Para aqueles que têm história genética familiar, deve estar atento a uma preocupação maior a partir de 40, 45 anos. Você tem que estar atento quem tem história familiar. E quem não tem história familiar deve estar também, a partir desses 45, 50 anos, atento, porque há o risco do surgimento de câncer de próstata. O câncer de próstata que surge com um pequeno nódulo, às vezes imperceptível, e que pode ser detectado no exame médico, no ultrassom e com o PSA, rastreamento, que é muito bem feito hoje, que é muito sensível e que ajuda. Mas a gente vai dar uma ênfase aqui, não é a questão do câncer de próstata. O câncer de próstata deve ser rastreado sempre, é um alerta aqui, porque quanto mais cedo se detectado, maior chance de cura e menor sequela para o homem. Mas vamos dar um alerta aqui sobre o aumento benigno da próstata, Lúcio. Sabe por quê? Eu chego no consultório com muita frequência, muitos homens com a próstata com volume imenso. Inclusive jovens ainda, né? Com volume imenso. Aí é um absurdo hoje, no mundo atual, em que você tem ultrassonografia com facilidade, você permitir que um homem chegue e tenha a sua saúde, a saúde masculina comprometida com uma próstata de 70, 80, mais de 100 gramas. Como? Por que chegou a tanto? Hoje nós temos tantos medicamentos, uma gama de medicamentos que controla e inibe esse crescimento benigno. Então é importante. Aí o que é que acontece, o alerta? A gente tem que falar. Esse aumento da próstata, gente, aumenta o risco de infecção urinária, compromete a qualidade de vida do homem, pode trazer disfunções diversas para o homem. Então é importante a gente salientar que a gente pode prevenir esse crescimento, evitando às vezes uma cirurgia que poderia ter sido evitada. Muitas vezes se opera porque não cuidou da próstata antecipadamente, deixou crescer demais. Essa próstata ela pode crescer, ela está aqui, tem um canal da uretra que a urina passa e a próstata está em volta. Ela pode crescer, ficar enorme, eu tenho pacientes que têm próstatas enormes, crescer só para a parte externa e não entope o canal, a uretra. Outras pessoas, outros homens, a próstata começa a crescer, com um pequeno crescimento já está com disfunção urinária, porque ela cresce para dentro do canal e começa a atrapalhar a função, a capacidade de liberar a urina de forma plena. E isso compromete, começa você a acumular líquido na urina. E provoca dores, né? Isso, o que é que acontece? O resíduo miccional, toda vez que o homem urina, ele não consegue eliminar toda a urina, fica com um resíduo maior na bexiga. A bexiga acaba ficando com a reserva menor, então ele tem que urinar toda hora um pouquinho, porque ele não conseguiu esvaziar toda a bexiga. Atrapalha esse entupimento aí, usar um termo popular, atrapalha também a ejaculação espermática? Pode você ter até ejaculação retrógrada, pode você ter problema de ejaculação, de relação de atividade, porque um volume de urina maior na bexiga pode trazer um desconforto, isso pode atrapalhar a saúde sexual do homem, sim.
Então, o que é que acontece? Você tem esse crescimento que ele pode comprometer e começar a atrapalhar funções diversas do homem. E você tem, como eu estava falando, a questão do resíduo miccional. O que é que acontece com esse resíduo? Então, a bexiga do homem vai estar sempre com um volume maior guardado, não elimina todo. Então, ele fica com a reservazinha, junta uma urinazinha, elimina um pouquinho, e fica, mas não consegue eliminar todo, esvaziar a bexiga toda. Quando ele faz ultrassom, que mostra que tem um resíduo pós-miccional acima de 100 ml, que está grande, isso é preocupante. Então ele tem que estar com a próstata que não permita que ele fique com esse resíduo muito grande. Essa é a dica. Então você tem que fazer a ultrassom da próstata e verificar o volume residual. Você tem que urinar, fazer a ultrassom com a bexiga cheia. O médico manda o paciente urinar, ele volta, faz o ultrassom. Bebe bastante água. É, né? Isso antes. E depois vai ver quanto se ele conseguiu eliminar suficientemente, se está realmente com a função adequada. Ele não estando com isso, ele precisa ser medicado, ser tratado. Afastando o câncer de próstata, determinou, e o médico sabe que é um aumento benigno da próstata, é HPB, hipertrofia benigna da próstata, hipertrofia prostática benigna, ou se quiser assim. Então, o que é que acontece? A pessoa tem que se tratar. Hoje, qual é o problema? Eu encontro vários homens que, às vezes, o médico passou um medicamento para relaxar a próstata. Vamos aqui para falar do tratamento, que aqui é a dica importante para você que está nos ouvindo. Essa dica é suma importante. Saúde pública, alerta para vocês. Sim. Que eu pego no consultório com muita frequência e eu fico triste. Você tem medicamentos que apenas relaxa a uretra. O medicamento relaxa a uretra e facilita o homem urinar. A próstata continua crescendo, certo? Então você tem aquele medicamento que se usa para facilitar, compensar o sintoma. O sintoma não está tratando o aumento da próstata, gente, atento. Aí a pessoa fica usando esse medicamento muito tempo, certo? Esse medicamento, somente o relaxante, ele pode dar fraqueza nas pernas. Eu tenho pacientes idosos que às vezes tem uma queda, cai, fraqueza nas pernas só porque está usando medicamento para relaxar, para poder urinar. E não está usando medicamento que diminui o tamanho da próstata. Então você tem hoje medicamentos que associam um remédio para diminuir o tamanho e que tem um relaxante. Você tem medicamentos isolados só para diminuir o tamanho da próstata, tem medicamentos isolados só para relaxar a uretra e eliminar a urina. O que é que a gente precisa? A gente precisa diminuir essa próstata. Então a gente não pode deixar, tem que conversar com o seu médico, tudo conversando com o seu médico, tirando dúvida, esclarecendo, seja seu urologista, seu geriatra, seu clínico, quem você queira, se está havendo diminuição. É importante que você fique fazendo um mapeamento, anotando, fez ultrassom, a próstata deu tantas gramas, tantos centímetros cúbicos, está usando remédio para diminuir, tem chance de ter câncer de próstata, não tem câncer, então eu quero diminuir meu tamanho de minha próstata para que eu não fique de forma aleatória ou, vamos dizer, de forma negligente, usando medicamentos só para relaxar a próstata e a próstata continue a crescer. Alguns homens não usam medicamento nenhum e a próstata vai crescendo. Chega depois, está num volume já enorme, certo? Então a gente tem que fazer esse cuidado, isso é importante, principalmente aquelas pessoas mais carentes, porque a fila, por exemplo, a fila do SUS, Ludwig, para operar paciente de próstata é enorme, é difícil. Então as pessoas carentes sofrem com isso. Então a gente tem que ter esse alerta, educar quem pode, quem não tem muita condição. Porque os medicamentos para diminuir o tamanho da próstata são baratos. Você tem finasterida, que já existe há décadas, que é um remédio barato para diminuir o tamanho da próstata. Afastou o câncer de próstata, é um aumento benigno, uma finasterida vai diminuir em muito sofrimento da população masculina sobre o HPB. Agora, doutor Cláudio, uma questão aí, eu gostaria que você trocasse em miúdos, explanasse com pureza de detalhes, de forma mais popular, o que é que ocasiona o aumento prostático? Você tem uma tendência genética. As pessoas evitarem, né? Bom, você tem uma tendência individual, né? Alguns homens não têm crescimento, outros têm. Você não tem uma relação direta com nenhum fator externo, certo? Há uma tendência mais individual, genética, realmente, que favorece esse crescimento. Mas o importante é estar monitorando, por isso que é importante o homem estar fazendo sua ultrassonografia e olhando o volume da próstata. A ultrassom não tem radiação, não tem efeitos colaterais, é um exame simples, barato, fácil de execução e que pode ajudar muito a monitorar esse problema, para que a gente garanta o envelhecimento do homem sem sofrimento. Uma má alimentação ocasiona, ajuda? A má alimentação ela pode favorecer mais a questão do risco de câncer de próstata, né? Com frituras, radicais livres, que favoreça isso, né? Então, o que é que acontece? É importante a gente estar alertando nesse sentido, certo?
Tem estudos relacionando a questão da frequência de atividade sexual com a questão da próstata, a saúde da próstata, que a gente pode até discutir sobre a sexualidade masculina, a questão de potência em outro programa, se você quiser, a gente pode até deixar aqui para gente. É um tema interessante para a gente trazer também para a saúde do homem. A gente já deixa aqui a ideia plantada. Mas sobre o que eu queria deixar a mensagem é sobre o alerta para a questão do câncer de próstata, que tem a campanha enorme sobre a questão do câncer de próstata, a gente já tem anual a saúde do homem, um alerta grande na prevenção, de fazer toque, de VPSA, mas eu queria dar um alerta grande nesse programa, aproveitar aqui você, Ludwig, e a todos que estão ouvindo, era para um alerta para o controle adequado do aumento benigno da próstata, porque a doença é benigna, mas traz um transtorno terrível e prolongado, e aí às vezes levando até a cirurgias que poderiam ser evitadas. O tratamento hoje no Brasil, em todo o mundo, é barato. A maior parte dos pacientes respondem bem aos medicamentos e você pode evitar sofrimento identificando o aumento benigno da próstata e tratando no tempo adequado, não menosprezando. E o tratamento não é só usar o relaxante. Verifique você que está lá, o homem que foi ao médico uma vez, que ele passou o remédio para a próstata, se esse remédio que você está usando há 1, 2 anos e está acomodado porque está urinando melhor, se é só o relaxante ou se também tem um efeito para diminuir o tamanho. Faça a revisão com o seu médico, questione, converse, porque é importante você manter sua próstata no tamanho adequado para evitar transtorno no futuro. Você, homem que trabalhou, lutou, hoje quer ou está lutando agora e amanhã merece, quer uma aposentadoria saudável, um descanso sem sofrimento, é preciso estar alerta e fazer essa poupança de cuidados com sua próstata. Gostei de poupança de cuidados. Agora, naturalmente, isso vai redundar no desempenho sexual do homem também, que é uma preocupação a mais. Isso. Então é importante estar alerta porque tudo isso influencia, tudo isso mexe, qualquer transtorno. E alteração de sono, imagine o homem acordando 3, 4 vezes à noite para urinar, isso vai piorar a hipertensão arterial, diabetes, vai causar irritabilidade, falta de concentração, distúrbio de memória. Então, parece ser um problema pequeno, mas pode mexer com a saúde como um todo do homem. Então, um problema pequeno pode trazer consequências grandes. É importante estar alerta e cuidar dessa questão. Muito obrigado, doutor Cláudio, mais uma vez.